Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar com vocês o que comer antes e no pós-treino. Quando a gente pensa em fazer exercício, a gente tem que pensar em algo que forneça energia para que a gente possa justamente realizar esse exercício. Normalmente o que a gente utiliza são os alimentos do grupo dos carboidratos. O que é um alimento do grupo dos carboidratos? São os pães, massa, batata, granola, aveia, arroz e assim por diante. É muito importante a gente cuidar qual é o tipo de carboidrato que a gente vai consumir antes do treino, porque normalmente os carboidratos integrais, que é o caso da aveia, do arroz integral, da massa integral, eles dão mais trabalho para serem digeridos, então não são opções tão interessantes para quem vai treinar logo em seguida. Então, por exemplo, se eu consumir uma massa integral, o ideal é que eu não faça exercício daqui 15 minutos. Isso a gente pode ajustar também conforme o horário que a gente vai treinar. Então, por exemplo, se eu vou treinar após o almoço, eu posso muito bem utilizar a minha massa, ou o arroz, ou a batata como meu carboidrato pré-treino. Se eu treino pela manhã ou mesmo à tarde, eu posso muito bem utilizar do meu café da manhã ou do lanche uma aveia ou um pão. Então, relembrando, quando a gente tem pouco tempo para fazer a alimentação antes do treino, o ideal é que não sejam alimentos integrais, justamente pelo trabalho que esses alimentos oferecem para serem digeridos. Se eu tenho, por exemplo, 15 minutos, 30 minutos para consumir alguma coisa antes do meu treino, eu sempre tenho que dar preferência para aquilo que é mais refinado, ou seja, para um pão branco, para uma batata branca, para um arroz branco. E também a gente tem que cuidar a questão da quantidade daquilo que a gente vai consumir. Lembrando, isso está muito ligado com a questão de tempo. Não adianta eu querer comer 2 pratos de massa se eu só tenho 15 minutos até começar o meu treino. E o que eu tenho que consumir sempre pós-treino? Não somente isso, mas o principal no pós-treino é sempre fontes de proteína. E daí, claro, a mesma coisa do almoço ou do jantar, ou a mesma coisa para o café da manhã ou para o lanche. O que são as proteínas que a gente tem? Pode ser leite e derivados, pode ser ovos, pode ser as carnes, tanto as vermelhas quanto as brancas, e também para o caso de pessoas que são vegetarianas, os veganos principalmente, a gente tem fontes de proteína que são vegetais. Então tem a soja, tem o feijão, tem a própria quinoa ou amaranto, ou mesmo o tofu e até os suplementos de proteína vegetal. Se eu estou pensando em almoço e jantar, eu posso utilizar como a minha proteína do pós-treino as próprias carnes, né? Ou por caso dos vegetarianos a soja ou até o tofu. E se eu estou pensando em momentos como o café da manhã e como lanche, eu posso muito bem utilizar como a minha fonte de proteína o leite e os derivados, ou até os queijos, em alguns casos a carne de frango, ou até um atum, ou uma sardinha, ou mesmo o ovo. Aí, claro, a gente está falando de consumir proteína como uma forma de recuperar o músculo, mas isso também é importante para os cuidados para quem prefere o ganho de massa muscular. Outra coisa que a gente tem que se preocupar é com a questão do consumo de proteína. A gente fala muito de consumir proteína no pós-treino, mas a gente tem que pensar que a gente está estimulando um processo muito importante para o ganho de massa muscular, que é a síntese de proteínas do músculo. E essa síntese, ela não acontece apenas após o exercício, ela ainda perdura por mais algumas horas. Então o ideal seria que, tanto para favorecer a recuperação do músculo, quanto o ganho de massa muscular, a gente consuma várias doses de proteína ao longo do dia. Então eu não vou me preocupar só com aquilo que eu consumo no pós-treino, mas também o que eu consumo no meu café da manhã, no meu lanche, no meu almoço e assim por diante, justamente para conseguir favorecer o máximo possível esse processo de síntese de proteínas do músculo. Outra coisa muito importante que é normalmente negligenciada pelas pessoas que fazem exercício é a questão do consumo de água. A gente sempre se preocupa com o que a gente vai comer antes, após, se preocupa com a qualidade, mas muitas vezes acaba esquecendo da hidratação. A hidratação é muito importante para evitar lesões durante o treino, mas a hidratação ela tem que ser feita antes, durante e após o treino. E quando eu falo de hidratação, a primeira coisa que a gente tem que priorizar é sempre água. Então, não pode ser feita hidratação com chimarrão, nem com chá, nem com café, nem com sucos e nenhum outro tipo de líquido que não seja água. Então, o ideal é que a gente sempre espalhe o consumo de água ao longo do dia.
o ideal seria mais ou menos de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. E claro, isso tudo vai depender de qual é a intensidade do treino. Para pessoas que treinam mais intensamente, normalmente o consumo de água é maior e acontece naturalmente. Mas só para frisar então que consumir água é a forma mais interessante de fazer a hidratação, tanto antes quanto durante e pós-treino. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que acompanhem o canal e a gente se vê no próximo vídeo.